prova, ele precisou se ausentar. E a gente vai começar a falar, na verdade, um trabalho que a gente vem desenvolvendo já há 1 ano e meio aqui em Teresina, já apresentando em vários lugares. É um trabalho que tem algumas vertentes: a impressão 3D, associação 3D, realidade virtual, sensores de movimento. Esse trabalho a gente começou desenvolvendo com o Alexandre. O Alexandre, para quem não conhece, ele é formado em Ciências da Computação lá na Unicamp, daqui do Piauí, filho do Dr. Alexandre Nogueira. Então, assim, e ele começou fazendo medicina, fez 1 ano de medicina, depois abandonou para a computação. Então, assim, eu conheço o Alexandre desde do Barreto, da época da escola, então a gente acabou fazendo esse link, que ele já estava fazendo um trabalho com realidade virtual, com fobias, tratamento de fobias, com óculos de realidade virtual para tratamento dessas doenças. Depois ele pode falar um pouquinho mais desse trabalho dele. E a gente vai falar, na verdade, como que a gente pode otimizar a nossa cirurgia com essas novas tecnologias. Aqui eu vou falar tudo voltado para a urologia, mas isso aqui é um campo enorme. A gente já está aqui com o Dr. Edilson desenvolvendo algumas coisas também. Então, para cada área, eu acho que o futuro é isso: a gente conseguir melhorar o nosso planejamento cirúrgico para ser mais conciso, mais direcionado possível. Atualmente, a tendência mundial, alguns centros de pesquisa nos Estados Unidos, Londres, Israel, Japão, estão abrindo laboratórios de pesquisa só para estudar planejamento cirúrgico, só para estudar métodos de planejar melhor a cirurgia para cada área específica, trabalhando essas imagens que a gente tem, que a tomografia ela consegue captar com uma riqueza de detalhe muito grande, com cortes cada vez mais finos, mas ela ainda nos dá uma imagem muito crua, uma imagem bicolor, bidimensional, que na verdade não é uma imagem palatável para o paciente, ele tem uma dificuldade de compreensão, e até para o cirurgião, em alguns casos mais complexos, principalmente. Então, esse trabalho todo que a gente tem feito, toda a cirurgia a gente tem realizado no Hospital São Marcos, com a apoio do Hospital São Marcos, e todos os casos que eu vou mostrar são casos nossos, casos operados pela minha equipe, né? Então, o que a gente sempre, para fazer uma nefrectomia parcial, hoje a gente chama cirurgia poupadora de néfrons. Sempre que possível, a gente tem que fazer uma cirurgia que poupe os néfrons desse paciente. E a nefrectomia parcial é o tratamento padrão para tumores T1s. O que é tumor T1? Tumor até 7 centímetros quando factível. Isso quando o paciente tem os 2 rins. Mas se ele tem só um rim único, se o tumor for 8, 9 centímetros e a gente conseguir preservar o rim dele, não tem problema. Então, na verdade, não é só T1 que a gente tem que fazer nefrectomia parcial. É sempre que factível, também em casos selecionados. E, tradicionalmente, para a gente identificar qual que é esse limite do tumor, a gente precisa ter um campo cirúrgico sem sangue. É essencial para o melhor resultado oncológico, porque eu vou ver com clareza os planos de secção. E por isso que as técnicas convencionais, tradicionalmente, a gente faz sempre o clampeamento da artéria renal. Fazia sempre o clampeamento da artéria e, em alguns casos, da artéria e veia, em casos mais complexos. E esse paradigma que está mudando cada vez mais. Certo? Então, sempre que a gente faz esse planteamento, a gente gera o quê? Gera uma isquemia no rim. E esses fatores que determinam o dano real são fatores que são cirurgião dependente, ou seja, vai depender da técnica do cirurgião, e cirurgião independente. Então, os principais fatores aqui, a gente tem um bulldog planteando a artéria renal e aqui uma sutura já do leito tumoral. É esse tempo de isquemia, que pode ser uma isquemia quente, ou seja, se eu não faço o resfriamento do rim, e isquemia fria, se eu faço esse resfriamento do rim. Então isso depende de quê? Da complexidade do tumor e da expertise do cirurgião. Quanto mais inexperiente o cirurgião, isso é comprovado, quanto menor o volume cirúrgico de um centro, por exemplo, maior o tempo de isquemia e maior esse dano renal. Outra coisa que a gente nunca para pensar é o seguinte: eu estou removendo o tumor, mas eu posso ter um plano de enucleação, um plano de enucleorressecção, que eu tiro um pouquinho mais dos néfrons, ou posso ressecar em bloco. Então, quanto mais néfrons sadios eu ressecar, pior vai ser o meu resultado de preservação renal. Então, cada vez isso no tumor renal tem uma particularidade. A maioria dos tumores renais ele tem uma pseudocápsula que você só precisa enuclear esse tumor, na maioria das vezes.
Então, você tirando, só enucleando esse tumor, você já tem um controle oncológico, isso foi comprovado. Você tem igualmente eficaz oncologicamente do que fazer uma nefrectomia radical, por exemplo. Só que aquele paciente que foi submetido a uma nefrectomia parcial, ele vai ter uma sobrevida a longo prazo maior. Por quê? Porque você tem menos eventos cardiovasculares e menor morte por insuficiência renal. Então, a nefrectomia parcial, ela dá uma sobrevida a longo prazo maior para o paciente. E, por fim, depois que eu suturo, não adianta você fazer uma enucleação, se depois eu vou pegar uma agulha grosseira e vou fazer uma sutura no meu parênquima, uma sutura grosseira. Ou seja, eu vou estar isquemiando com essa minha sutura boa parte do meu tecido sadio também. Então, hoje em dia, cada vez mais, agulhas menores, mais finas, a gente procura suturar apenas o vaso. Não há necessidade de você pegar aquele tecido de uma maneira mais grosseira. E cirurgião independente, ou seja, esses são fatores que dependem do paciente. O rim doente, ele tem uma baixa tolerância à isquemia. Então, o que eu quero mostrar com isso? É muito diferente de operar um paciente de 25 anos, 30 anos, que tem os dois rins saudáveis. Nesse paciente, ele é mais tolerante à isquemia. Então, eu clampear a artéria renal dele não tem grande problema, porque o rim dele está tão tolerante à isquemia que eu passar 30 minutos, por exemplo, de tempo clampeado, não tem grande problema. Agora, se eu pego um idoso, se eu pego um paciente que já tem um déficit no seu creatinina, já tem uma insuficiência renal crônica, cada minuto vai contar para esse paciente. Então, o dano renal agudo, ele potencia uma doença renal crônica. Mas se eu tenho uma doença renal crônica já estabelecida, eu vou ter muito mais facilmente o dano renal agudo. Então, isso aqui, cada vez mais a gente tem que olhar para o nosso paciente também. E como evitar ou reduzir esse dano? Então, eu posso evitar atuando na isquemia, atuando na massa de néfrons saudáveis e atuando na pré-condição renal isquemia, que isso aqui é bem discutível. Então, como é que eu atuo na isquemia? Reduzindo o tempo de isquemia global, ou seja, desclampeamento precoce. Normalmente, o que se fazia antigamente? Você clampeava a artéria principal, tirava o tumor todo, depois fazia a primeira sutura, depois que terminava a segunda sutura que eu desclampeei. Atualmente, o que ele considera desclampeamento precoce? Eu tiro o tumor, faço a primeira camada de sutura, eu já desclampei. Com isso eu consigo reduzir uns 5, 7 minutos. Ou clampeamento on demand, ou evitando a isquemia global. Então, assim, reduzir tempo de isquemia, evitar a isquemia global, que é isso que a gente está procurando, que é fazer técnicas sem clampeamento, ou com clampeamento super seletivo. E, por fim, resfriamento renal. À medida que a gente passou, a cirurgia aberta é muito fácil você fazer um resfriamento renal. Você abre o paciente e joga gelo ao redor do rim. Só que na cirurgia laparoscópica, na cirurgia robótica é muito difícil. Só que alguns centros têm colocado um trocate a mais, coloca gelo picado e consegue jogar na cavidade, aqui principalmente na Itália, para quê? Para eu conseguir esse resfriamento renal e diminuir esse dano com essa isquemia fria. Atuando na massa de néfrons saudáveis, eu posso, como eu falei para vocês, ressecar todo com margem, mas não há necessidade, cada vez mais a gente procura enuclear mesmo essa lesão. E tem algumas situações que isso é fundamental. E tendo cuidado na sutura do parênquima. Isso aqui, hoje em dia, ele é muito válido na área de cirurgia cardíaca. Que é o quê? Chama pré-condição à isquemia remota. Teve um estudo que ele identificou o seguinte: quando eu coloco um manguito na perna do paciente, insuflo, deixo a perna um pouco isquêmica, você solta um tempo. Depois insufla de novo. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma resposta inflamatória para a liberação de algumas citocinas que vão atuar sistemicamente. E foi observado que isso promovia uma proteção cardíaca durante a cirurgia cardíaca. Então, essa isquemia à distância era cardioprotetor. E alguns centros estão tentando fazer exatamente isso. Eu melhorar essa pré-condição renal fazendo uma isquemia remota. Ainda é bem discutido, tem alguns estudos que mostram que tem valor, outros que não mostram que tem valor. Então, além do manitol, da furosemida,
Isso é uma outra ideia que está sendo estudada, mas ainda não está validada. Então, uma vez que você gera a isquemia, eu tenho algumas formas de dano. O dano vascular, que eu vou ter um dano endotelial, quando você clampeia a artéria. Um obstrutivo, depois essas células epiteliais vão descamar e vão obstruir. E também tem um dano de reperfusão. À medida que você isquemia, libera essas citocinas, tem uma resposta inflamatória, e isso vai levar também a danos radicais livres, arranjo celular, hipercoagulação, etc. É o dano de reperfusão. E qual que é o tempo para a nefrectomia parcial? O tempo que a gente fala é 25 minutos. Como eu falei para vocês, quando a gente compara quem foi submetido a um tempo de isquemia inferior a 25 minutos com quem foi submetido a um tempo de isquemia superior a 25 minutos, a gente observa uma maior evolução para a insuficiência renal crônica com os pacientes que foram submetidos a uma isquemia de 25 minutos. Entretanto, para quem é idoso, para quem é diabético, para quem é hipertenso, para quem tem insuficiência renal crônica, cada minuto conta quando o hilo renal está clampeado. Então, cada vez mais, a gente tem, na verdade, que selecionar nossos pacientes. Todo paciente não é a mesma coisa, não posso fazer a mesma cirurgia para todo mundo. Então, você tem que ver exatamente, subdividir em grupos de alto risco e baixo risco para dano celular. E como que a gente avalia essa função renal? Normalmente, a creatinina sérica é a mais usada, mas ela é muito falha, ela varia com a idade, com o sexo, com massa muscular. Cerca de 25% dos pacientes com creatinina normal apresentam algum grau de insuficiência renal. E cada vez mais a gente tem procurado marcadores para avaliar esse dano renal. Uma coisa que é muito feita é a cintilografia renal. Para o paciente que tem apenas um rim, a creatinina funciona muito bem como marcador de até prognóstico de evolução. Mas para os pacientes que têm 2 rins, a cintilografia renal é muito importante para avaliar individualmente cada rim. Aqui, esse estudo é bem interessante porque ele mostrou o seguinte: para pacientes que têm rins saudáveis e bilateral, após, mesmo sendo clampeados por mais de 30 minutos, teve um desgaste, uma perda média da função glomerular apenas de 6% daquele rim operado. Então, 6%, se ele tem os rins normais, não significa absolutamente nada. Então, está mostrando exatamente isso, que aquele rim ele tem uma tolerância maior à isquemia. E hoje, realmente, o ponto de corte que a gente utiliza é 25 minutos. Então, essa relevância clínica do dano renal, que estatisticamente a gente sabe que pode ser significante, ele alterou ali 6%, só que não tem relevância clínica num paciente de baixo risco, aquele saudável que tem os 2 rins funcionando. Mas ele pode ser clinicamente relevante se for um paciente com rim solitário, com alterações renais preexistentes, aquele diabético lá que eu falei para vocês. Então, no grupo com isquemia, uma função renal pior de base foi o fator mais importante para a perda renal. Aqui, quando ele compara o grupo com o clampeamento super seletivo com o clampeamento que teve a isquemia global, a gente vê uma diferença. Isso aqui não é estatisticamente significante. E mesmo nos rins clampeados que não houve alteração da função glomerular, a gente observa que com esse novo marcador, que é o N-gal, a gente percebe que quem teve clampeamento super seletivo ou sem clampeamento teve um dano, teve uma alteração bem menor dos marcadores. Então, isso a gente sempre tem que ter em mente também. A gente está causando um dano que pode se manifestar agora, se for um paciente com essas características, mas ele pode não se manifestar agora, mas não significa dizer que já não tem um dano celular. Isso, quando aquele paciente estiver mais velho, idoso, pode se manifestar e pode prejudicar, porque realmente houve um dano maior nos pacientes mesmo que não apresentaram alteração do princípio de creatinina. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que a gente deve personalizar a isquemia, deve personalizar a cirurgia, não com base só no tumor, mas também
com base nas características individuais do paciente. E isso é interessante quando a gente fala o seguinte: a laparoscopia foi muito boa, uma técnica muito boa, mas quando houve a introdução da laparoscopia, olha o tanto de nefrectomia radical que aumentou e o tanto de nefrectomia parcial. Ou seja, é muito mais fácil tirar o rim todo. Então, com a introdução da técnica, muitos cirurgiões, como é mais difícil fazer uma cirurgia poupadora de néfron, deixaram de indicar uma nefrectomia parcial para fazer uma nefrectomia radical, por ser tecnicamente simples e por falar o seguinte: estou fazendo uma laparoscopia, melhor para você. Então, aumentou drasticamente o índice de nefrectomia radical. Até hoje. É raro a gente ver assim, centros que priorizam fazer nefrectomia parcial. Então, a nefrectomia laparoscópica ou robótica tem um sangramento menor, é igualmente eficaz em termos de função, mas a isquemia quente, no caso, é menor na nefrectomia aberta. Você pode. Só que isso, como eu estou falando, isso aqui depende muito do cirurgião. Isso aqui eram estudos que a gente declampeava a artéria, tudo. Com o ganho de confiança desse cirurgião, hoje em dia eu garanto que mais de 95% dos pacientes são zero isquemia. A gente não faz campeamento nenhum. Dependendo, a via de acesso tradicional, para quem não está acostumado, é a cirurgia laparoscópica, transperitoneoscópica, ou seja, você faz incisões, fura o peritônio e na via transperitoneal eu tenho que descolar o cólon, tirar o cólon da frente, quer seja do lado direito ou esquerdo, para ter o acesso ao rim. Então isso é muito bom para tumores anteriores. Só que, por exemplo, se eu tenho um tumor na parede posterior do rim, como a maioria dos cirurgiões estão habituados a essa via transperitoneoscópica, ele continua fazendo a mesma coisa. O cara transperitoneal, tira o colo, roda o rim todo, aí após rodar o rim que ele vai tirar. Só que a gente tem uma via que quase ninguém usa aqui só a nossa equipe que está fazendo isso. Eu pago que a gente faz isso, que é fazer um acesso retroperitoneal. Ao invés de fazer transperitoneal, a gente faz incisão retroperitoneoscópica. E ganha muito mais tempo, já cai de cara para o rim, para o hídro renal. Você não tem contato com álcool, não tem contato com nada. O paciente vai embora no dia seguinte, na maioria das vezes. Qual que é o problema disso aqui? Primeiro, o cirurgião não está acostumado às referências anatômicas e tem um menor espaço de trabalho. Então, mas tem um acesso muito mais rápido ao hídro, tem menos dor do paciente. Aqui a gente já tem mais de 10 casos de retroperitoneoscópica. Então, o objetivo, na verdade, a gente tem que avaliar as características tumorais, os fatores individuais ligados a cada paciente e o seguinte: a expertise e o treinamento do cirurgião. Não adianta eu vir aqui dizer assim, cirurgia robótica é melhor do que a cirurgia aberta, se o cirurgião não tem um treinamento de cirurgia robótica. A cirurgia laparoscópica é melhor do que a cirurgia aberta. Então, na verdade, é o seguinte: a melhor técnica para aquele cirurgião é a técnica que ele está habituado, que ele faz com excelência, tá certo? Aqui eu acho que a gente vai passar isso aqui, não interessa, só também não interessa. E como eu falei para vocês, sempre a gente fazia o clampeamento da artéria, o clampeamento da veia, mesmo, só que em casos mais periféricos, mais fáceis, a gente sempre tendia isso a ampliar, mesmo sem clampear. Só que cada vez mais, com o ganho da expertise, da laparoscopia, da cirurgia robótica, com conhecimento melhor de anatomia, a gente tem optado por fazer, mesmo em casos mais complexos, cirurgias sem clampeamento renal, por aqueles motivos que eu já falei, que chama cirurgia de zero isquemia. E este é o conhecimento anatômico tradicional do rim. A gente tem a gente tem duas ramificações, anterior e posterior, dois ramos principais. E o ramo anterior, esse quadrifurco, vou ter um ramo apical, um ramo superior, um ramo médio e um ramo inferior. E o posterior, ele vai irrigar toda essa área. Entretanto, apenas 1/5 dos pacientes obedecem isso aqui, tá certo? Cada vez a vascularização renal é muito individual para cada paciente, isso varia muito. Então é muito importante eu conhecer exatamente a
relação do tumor desse paciente com a árvore, que na maioria das vezes é aberrante, tá certo? A árvore arterial ao sistema coletor. E o Gil, ele é um indiano, que ele está na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E ele é o cara que mais opera rim com excelência, que mais publica sobre rim. E ele foi o cara que teve a primeira ideia de fazer um programa, ele fazia um videozinho, e ele colocava só um tumor, a superfície renal transparente e a artéria renal. E ele gravava isso aí, e todas as cirurgias dele ele faz isso hoje. Com isso, ele consegue, por exemplo, qual que é a importância disso? Não adianta eu tirar esse tumor nuclear, se na hora que eu vou passar meu ponto, eu não tenho essa noção na tomografia. Ele passa o ponto e perfura um ramo arterial desse principal. Então eu vou esquemear todo esse polo superior do rim. Daí a importância de você fazer uma sutura mais delicada. Foi com base nesse trabalho que eu tive a ideia da gente começar a fazer essas reconstruções, segmentações, e a gente aprofundou e aprimorou esse estudo do Gil. Depois, houve um grupo japonês que começou a fazer impressão 3D. Esse foi o primeiro trabalho, eles apresentaram no congresso e logo depois a gente apresentou o nosso. Mas qual que era o problema deles? Ele colocava só a artéria, a superfície renal e o tumor. Só que isso aqui eu já vejo na tomografia. Eu já vejo essa artéria, se você reconstrói na sua tomografia, faz uma reconstrução, uma volumetria, etc., você vai ver exatamente todos esses vasos extrarenais com perfeição. A tomografia ela te dá isso aqui, ela te dá essa superfície renal e ela te dá também a posição do tumor. Só que o cirurgião não precisa saber isso. O mais importante para mim, isso eu já tenho anatômico, é como que é a anatomia intrarrenal. Qual que é o vaso que está chegando naquele tumor intrarrenal? Qual que é a relação dele com o meu sistema coletor? E foi isso que a gente começou a fazer. E essa foi, na verdade, foi o primeiro, hoje o cara que mais fala de impressão 3D, isso aqui foi a primeira publicação, que na verdade não serve para nada, na minha opinião. Isso aqui a própria tomografia te dá, aqui não te dá grandes informações. Teve um professor alemão meu que ele, no plenário, falou: isso aqui é toys for boys, isso aqui é apenas um brinquedo, na verdade. E o que a gente começou a fazer? Nossa, passou gravado. Então, o primeiro caso foi em dezembro de 2014, é um paciente de 60 anos, com um tumor de 4,2 centímetros. Então o caso era esse. Vou mostrar aqui para vocês. O rim, ele tem uma vascularização, para quem não é acostumado a operar rim, ele tem uma vascularização terminal, ou seja, a artéria que vai para o polo superior, se eu clampear ela, vai esquemear tudo, eu não tenho circulação arterial colateral. Então o tumor, aquele tal tumor, o tumor hilar, ele é o mais difícil, considerado mais difícil. Por quê? Porque frequentemente você tem danos das artérias principais, então você tem isquemia renal completa. Existem scores para medir o grau de dificuldade da cirurgia, aquele score renal, score de Padua e ABC, etc. Tem vários. Então, o primeiro caso foi esse. O colega ligou e falou: eu tenho um tumor de 4,2 centímetros, você faz nefrectomia parcial? Aí faço, pode deixar, é tranquilo. Na hora que chegou, era esse caso aqui. Aí você posta a cabeça e pergunta: agora, o que eu faço? Então, num voo, eu li aquele artigo do Gil e tive ideia: vamos reconstruir, será que facilita? Do score renal, esse é considerado o maior grau de complexidade, foi o primeiro caso. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente foi fazer exatamente, esse foi o primeiro programa que a gente usou para fazer a segmentação. A gente transformou aquela tomografia preto e branco em 2 dimensões nessa imagem tridimensional. Apesar da nossa visualização ser bidimensional no nosso monitor, a gente consegue identificar quais são os ramos que vão para o tumor, qual que é a relação dele com o sistema coletor, quantos ramos estão irrigando aquele tumor, tá certo? Então, uma cirurgia que para mim era impossível, tinha que tirar o rim, era rim igual.
gente deixou, além da reconstrução virtual, a gente optou por fazer uma impressão tridimensional. No primeiro caso, a gente fez uma impressão tridimensional, e aqui a gente tem um tamanho real do tumor, então, o tamanho real do sistema coletor, dos ramos, tá certo? Colorido aqui para não ter dúvida, o paciente entende, o cirurgião entende, e qual que é a diferença daquela impressão 3D que estava sendo feita para essa impressão 3D. Lá ele colocava a superfície renal toda. Eu não quero saber, eu falei, eu não quero, nesse caso eu não preciso saber da superfície renal, eu preciso saber o que está acontecendo dentro do rim, para eu seguir e para guiar minha cirurgia. Então, na verdade, além de eu fazer a nefrectomia parcial, a gente fez uma nefrectomia com clampeamento super seletivo. Então, aqui a gente tem um ramo principal, já tem a bifurcação. Como aqui a gente tem carência de material também, aqui a gente usou um bulldog de microcirurgia para cirurgia cardíaca. E por via laparoscópica, a gente usando uma pinça bipolar, a gente colocou esses bulldogs de cirurgia aberta para os ramos que estavam indo para o tumor. Certo? E literalmente a gente partiu o rim, a gente abriu o rim com uma margem oncológica, com segurança oncológica, a gente vai sofrer em cima da veia, em cima da artéria, a gente vai identificar o sistema coletor, que era esse sistema coletor aqui, ó, amarelinho. Então, exatamente aquela anatomia eu tinha aqui na mão. Então, eu fiz uma cirurgia com um clampeamento super seletivo, que a gente considera sem isquemia, então o rim ficou aberto. Depois disso a gente dá uma... Eu não podia dar ponto aqui no meio, porque se eu desse ponto aqui no meio eu ia estar pegando aquelas artérias, aquelas veias, entendeu? Então a gente fez uma linha de sutura aqui, desclampeei, agora aqui está totalmente sem clampeamento, fiz a segunda linha de sutura, o rim partido no meio. Depois a gente colocou aqui uma matriz hemostática só para, na verdade, eu não uso muito isso, mas para não angular, porque o defeito central é muito grande para o rim não ficar angulado. E a gente finaliza a nossa sutura por via laparoscópica, sem segurança, com sangramento de 200 ml, sangramento mínimo que não tem. E essa paciente foi embora no dia seguinte, sem complicação alguma. E com a cintilografia ela está com 66% do rim dela preservado. Resultado intraoperatório, pós-operatório, peça cirúrgica, margens livres. Já tem 1 ano e meio essa cirurgia, ela está livre de doenças. Então, da mesma forma que eu vou mostrar a evolução, outro caso, no rim esquerdo, tumor de 5 centímetros que vai até o hígado também, vai até a parte central. Então, essa é a melhor imagem de tomografia. Corte coronal também. Então, assim, na maioria das vezes o cirurgião tem o quê? Só papel impresso. É raro você ver ainda um cirurgião que tem o Osirix, que ainda pede o paciente para trazer o CD, para ter uma noção melhor dessa anatomia. Quando você faz essa reconstrução, você consegue ter essa visualização, você consegue predizer até o defeito, essa relação do tumor. Aqui a gente já colocou a veia, a artéria, sistema coletor, a relação do tumor com o sistema coletor. Então aqui a gente já sabe de antemão que vai abrir o sistema coletor, preciso dar ponto, fechar, senão vai ter fístula urinária, tá certo? E diferente daquele modelo que eu apresentei, o que a gente fez? Aqui, a gente fez como se fosse um eggshell, uma casca de ovo. Eu estou abrindo o rim para o paciente, para o cirurgião, e estou mostrando exatamente essa relação de tamanho real. E para essa cirurgia, o único ramo que eu clampeei foi esse aqui. Ou seja, de 6 ramos terciários, a gente clampeou apenas um, tá certo? Então 12,5%. Na cirurgia, mostrando o clampeamento novamente seletivo, aqui exatamente, essa imagem é muito bonita porque mostra exatamente a correlação da programação com o resultado do intraoperatório. Também um ramozinho aqui, os 3 ramozinhos aqui, tem um aqui, outro aqui, igual, tá certo? Então, o tamanho do tumor variou no máximo 1 ou 2 milímetros com o tamanho da peça impressa, tá certo?
Até então, esses dois pacientes tinham rim contralateral normal, só que assim, a gente estava se preparando para pegar esse caso, para pegar um caso que realmente precisava. Então chegou um paciente diabético, hipertenso, com rim único, porque ele tinha feito uma nefrectomia de 17 centímetros de um lado, e tinha agora um rim único, um tumor de 6 centímetros. Então era um tumor de 6 centímetros, um rim de 10, que ele morava em Bom Jesus, o filho é advogado, tinha brigado com o dono da clínica de hemodiálise, e o paciente chegou: doutor, eu não me mudo de Bom Jesus, eu não faço hemodiálise lá porque o dono já está espalhando na cidade, que eu vou ter que, agora eu vou pagar o que o filho dele fez. Então assim, ou eu fico sem hemodiálise ou eu morro, eu prefiro morrer. Então, e olha o caso, então um tumor grande de 6 centímetros, e essa é a imagem da tomografia. E a limitação dessa impressão, primeiro, é o custo. Segundo, a gente não consegue esterilizar para na hora da minha cirurgia a gente conseguir manipular. O que eu poderia fazer é pegar um saco estéreo e envolver aqui, mas dá muito trabalho também. E a gente começou a perceber que para urologia, para quem faz laparoscopia, não precisava ter exatamente a peça em tamanho real, não precisava ter aquele custo a mais. Então a gente chegou para o Alexandre e falou: vamos fazer uma coisa virtual, sai mais barato, a mesma coisa, o cirurgião tem a mesma noção, até porque eu opero no monitor, eu não opero em tamanho real. Para ortopedia, a impressão 3D é fantástica, você vê o tamanho do pino, a angulação. Para cirurgia do maxilo também, na hora de reconstruir defeitos, eu vou ver o osso, vou ver o tamanho da fíbula que eu consigo tirar para fazer uma reconstrução cirúrgica da mandíbula, por exemplo. Então aqui eu precisava de duas coisas: da realidade virtual, e precisava acessar isso durante a cirurgia de uma forma estéril. Então a gente, com o auxílio do Alexandre, a gente pegou, o Alexandre fez um software que a gente pegava aquela nossa reconstrução e com um sensor de movimento na hora da cirurgia, a gente já conseguia acessar. Olha aquela imagem tomográfica, depois da reconstrução, como ele ficava. Então eu vejo exatamente quais são os ramos que estão indo para o tumor. E na hora da cirurgia eu conseguia perceber, aqui o sensor de movimento, aqui é o nosso monitor lá do São Marcos, e aqui o nosso monitor, que no caso é o pessoal, um sensor de movimento, e na hora da cirurgia, com essa distância, a gente conseguiu manipular essas imagens. Então, na época, a gente tinha chamado de SynaptVet, aqui só para mostrar de novo a fotografia. É muito diferente quando você vê a reconstrução tridimensional, é muito mais fácil você planejar sua cirurgia. Aqui outro corte. Então, monitor o sensor de movimento no campo e a gente utilizando esse sensor de movimento. E é isso que a gente tem na hora da cirurgia. Então, a gente consegue, com a mão direita, rotacionar o nosso rim. E com a mão esquerda, com comandos pré-determinados, a gente seleciona o que eu quero ver. Vou tirar tudo, né? Então, tiramos tudo. Então, para a direita a gente coloca o tumor, para a esquerda, sistema coletor, e para cima a artéria. E quando eu escrevi o artigo, eu falei o seguinte: eu preciso do TAC 3D, na verdade, porque eu precisava do tumor, sistema coletor e artéria, para mim é o mais importante. E com isso eu identifiquei que esse ramo estava indo para o tumor, um ramo posterior, e o ramo superior estava indo para o tumor. Então eu fiz essa cirurgia com tampeamento. Nessa altura a gente entrou no hilo, dissecou vaso por vaso, tampeando só esse ramo superior e esse ramo posterior. E o paciente ficou, ele não faz milagre, ficou 15 dias em hemodiálise no hospital, se recuperou, foi para casa, ainda fez mais 2 sessões em casa e hoje ele está livre de diálise. Ele tem uma creatinina de 3,5 e está sem fazer diálise alguma. Então, rapidamente, eu vou mostrar só mais alguns casos, só para comentar rapidinho. Aqui, tumor renal esquerdo na paciente de 82 anos, pela paciente idosa. Detalhe, ela foi para Fortaleza, ela morava lá em Fortaleza, e fez como uma técnica minimamente invasiva, ablação por radiofrequência. Então, eu tinha um tumor de 4 centímetros e lá, numa paciente de 82 anos que fez a ablação por radiofrequência. Então, assim, era um tumor mexido, aqui essa parte aqui era necrose. Da ablação por radiofrequência. Não fez nem cócegas da ablação. Deixa eu ver aqui.
meio fora de ordem. Então, assim, aqui, após a reconstrução. Então, após a reconstrução, a gente tem outra ideia de como que é o tumor. Então, essas áreas aqui eram áreas de hipoperfusão na tomografia. Aqui, provavelmente, foi a área de ablação. Então, quando a gente tirava todas desse planejamento, a gente observava que o principal ramo que irrigava esse tumor era esse ramo inferior. Tinha outros 2 ramos aqui principais irrigando o resto do rim. Então, a gente fez um mapeamento super seletivo desse ramo, praticamente nucleou a lesão. Essa paciente de 82 anos foi para casa no dia seguinte também, sem complicações, tirou toda a doença dela com margens livres. Então agora imagina uma paciente de 27 anos com essa tomografia aqui. Esse caso, eu não preciso mostrar outro caso depois desse. Eu vou voltar a tomografia aqui para mostrar depois. Então assim, 27 anos, síndrome do rim piramidal. Ela tem tumores nos 2 rins. Eu vou passar novamente aqui. Vou chamar a atenção. Aqui no rim esquerdo, tumor. Aqui é tumor. Aqui é tumor. Não dá para contar. Aqui é tumor. Então ela tem dos 2 lados, várias bolinhas. Sendo que do lado esquerdo dela é praticamente impossível que você consiga preservar. Essa paciente com 27 anos, ela mora em São Paulo, esse caso perdeu a C. Camargo. Eles mandaram para a gente reconstruir. E do lado direito foi esse o resultado que a gente teve. Tá certo? Então, e agora? O que vai sobrar? Sobrou rim. Todos os nódulos foram nucleados. Na tomografia, só com a tomografia, não tem como o cirurgião contabilizar, contar quantos tumores tem, qual a localização. Você vai deixar algum passar despercebido. Qual que é a vantagem dessa segmentação? Você tem alguém, você está pagando alguém para fazer o trabalho de ir lá contar para você, reconstruir e te dar o produto final. O cirurgião só vai ter a dor de cabeça de operar. Só, né? Um caso desse. Então, assim, felizmente foi tirado todo e depois ela embolizou o outro lado. Eu não tenho mais notícia do que aconteceu com ela. Tumor de 10 centímetros. Ele já tinha feito, olha o outro rim dele, ele já tinha feito uma parcial do outro lado. Então, pertence ao diabético obeso, o tanto de gordura. Pai de aluno de medicina. Então, o que a gente fez? Reconstruiu, foi feita uma cirurgia sem campeamento, era o Bosniak 3. E o anátomo patológico final era um cisto com glomerulonefrite. Então, essa é uma doença benigna. A gente tira 10 centímetros, tira o rim todo, para uma doença benigna, você ia perder função, com certeza ele está com sérios problemas. Outro caso, os casos bons que são Marcos Musgal. Tumor dos 2 lados. Vou passar aqui em câmera lenta. Tumor. Esse tumor. Do lado esquerdo maior. Para piorar a situação, o paciente acabou de ter um infarto, foi fazer um cateterismo, demorou 6 meses para a gente operar daqui. Depois que estabilizou, etc. Novamente aqui, outro corte. Tumor. Depois que a gente reconstrói, olha como fica o lado direito. Então a gente consegue fazer exatamente esse split aqui, separar o tumor, vai navegando pelo vaso, soltando o vaso do tumor, ele não tem infiltração. O tumor renal é muito bom, porque ele não infiltra, ele está ali coladinho do lado, você consegue, de antemão, sabendo dessa anatomia, a gente conseguiu preservar tudo. Eu consigo ver exatamente como é que vai ficar o rim no aspecto final, foi exatamente esse. Eu não vou colocar as imagens da cirurgia tudo, senão a gente vai demorar muito. E do outro lado, como era um tumor muito grande, a gente começou a fazer a ressecção toda, a ressecção chegou aqui, ele já tinha um trombozinho para dentro da veia, então com segurança oncológica a gente teve que fazer uma nefrectomia radical do outro lado, não teve como. Então, pessoal, além disso, tem outras alternativas para visualização. A gente começou a usar também óculos 3D. Se a gente colocasse aquele óculosinho do cinema, a gente ia ver essa imagem aqui tridimensional, no celular ou no iPad. Também
óculos de realidade virtual, são melhores só para... São ferramentas que a gente vai aprimorar para testar, ver se serve mesmo. Isso aqui é uma ferramenta de ensino fantástica. Então, cada ferramenta dessa tem uma aplicação, tá certo? E, assim, acho que a mensagem final que eu quero deixar é o seguinte: cada vez mais a gente tem que se preocupar com o nosso planejamento cirúrgico. Antigamente você fazia o seguinte: vamos abrir e ver o que faz, o que encontra lá dentro. Depois vem a tomografia, 2 canais, 8, 16, hoje tem 128 canais, então assim, a gente cada vez mais está aprimorando. Então, para mim, hoje, isso aqui é o futuro. Esse trabalho foi citado já 2 vezes no Congresso Europeu, em 2015, foi citado esse ano, em 2016 também, durante a aula na plenária, por chefes da Universidade da Alemanha, e assim, o que ele fala é o seguinte: olha, quando ele mostra esses slides nossos, ele cita o nosso nome no Brasil e diz: olha, isso aqui é o futuro. Então, assim, na verdade, eu não vejo a tomografia daqui a 15, 20 anos, a tomografia que a gente tem hoje em dia. Isso aqui ainda é um trabalho semi-automático. Você tem, o computador ele consegue te dar um grau de informação, mas você precisa ter um técnico que vai lá artesanalmente para identificar, sedimentar e te dar o produto final. Então ele ainda consome um tempo, tem um certo custo, mas cada vez mais está se pesquisando, desenvolvendo algoritmos para deixar cada vez mais automatizado. E eu acho que no futuro a gente vai ter isso, até para a compreensão do paciente. Ele compreende muito melhor quando você dá uma reconstrução dessa. Para a compreensão da equipe cirúrgica, o trainee, o residente, o que a gente pode fazer? Como que eu vejo hoje a impressão 3D, pelo menos para a cirurgia renal? É como se fosse um Phantom na mama. É você imprimir esse molde em silicone, eu coloco num trainer lá no robô, quem vai ter dinheiro para isso é o ter robô. Então ele vai lá e opera o caso antes de operar o paciente. E cada vez mais se discute residência, treinamento, como se o residente treinar no paciente. Então, cada vez mais as instituições de ponta vão ter que ter alternativas para treinamento de residente, antes de ele chegar lá no final no paciente, que é o mais importante, para poder operar. Antigamente, cirurgião geral na residência fazia tudo. Na minha residência eu ainda peguei, eu consigo operar muita coisa. Hoje, cada vez mais, o residente está operando cada vez menos. Porque você tem o R4, o R5, o R6, o Fellow. Então a gente vai ter que ter essas alternativas. Tá certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado pela atenção e se alguém tiver alguma dúvida. Alguma pergunta? Assim, passar para o Alexandre. Durante a cirurgia, porque assim, o raciocínio é bem parecido com a cirurgia hepática. Pelo que eu vejo em pacientes com nódulos hepáticos, fazer metastastectomia, é basicamente usar a vasculatura a favor do cirurgião. E durante a cirurgia, quando você clampeia, você consegue ver por fora, por exemplo, a delimitação da isquemia para facilitar a cirurgia ou não? Você consegue ver em partes. Por exemplo, se eu faço um clampeamento de um ramo de terceiro ordem, eu não vejo qual alteração está dentro. Entendeu? No robô, hoje em dia, quem tem robô, você tem uma ferramenta chamada Firefly, que você injeta um endocianina, injeta um contraste no vaso, e na hora que você liga esse dispositivo, ele muda e o que está perfundido fica verde, e o que não está perfundido fica escuro. Então, para quem tem um robô, para quem tem um Firefly, não basta ter um robô, tem que ter você consegue fazer isso. Então, o ideal é você ter, no caso, uma situação ótima, Firefly, e mais importante ainda é o ultrassonogroscópio intraoperatório, que a gente não tem. E essa é uma ferramenta fundamental, importantíssima para isso, porque por exemplo, esse aqui ele estava 100% endofítico, mas eu conseguia ver ele abaulando um pouquinho a superfície renal e eu descobri ele de outra forma. Esse sábado agora, eu não mostrei o caso, mas eu já tenho um vídeo, eu não tive tempo para editar, e um tumor pequeno, 100% endofítico. Estava dentro do parênquima renal. Então, como é que você vê isso? Onde é que eu vou cortar? O que eu vou fazer? Então, depois que a gente reconstruiu, segmentou, a gente dividiu o rim em quadrantes. Criamos algumas linhas de orientação, não existe isso publicado, a gente criou algumas linhas de orientação, dividiu, e na hora da cirurgia, a gente cortou as setas, caímos em cima do tumor, graças à reconstrução. Entendeu? Só que aqui eu tinha que ter o quê? Qual seria o correto? Eu tenho um ultrassom transoperatório para identificar e para orientar. Mas
acabou que criamos uma alternativa para essa ferramenta. A gente se assemelha mais ainda da metastasektomia hepática, né? Isso. Interação intraoperatória. Não, tem que ter. O ideal. Só que é muito caro. Assim, infelizmente, a gente tem que discutir custos aqui no Brasil também. Os convênios não cobrem. Isso é para quem pode pagar. Mauro, essa abordagem retroperitoneal que você está falando aqui, exatamente isso, mas é possível só uma regra como essa? Não é possível, tranquilamente. Assim, é uma técnica, é porque na verdade vai mais de onde a escola que você fez o treinamento. Eu acho que o cirurgião ele tem que ter todas as alternativas possíveis. Por exemplo, eu tinha um tumor recentemente, um tumor de parede anterior do rim, de 4 centímetros, anterior, ótimo para transperitoneal, só que ele já tinha sido submetido a várias laparotomias exploradoras, peritonеostomia, tinha colocado osso esburrotado, depois teve hérnia, várias telas na parede abdominal, ou seja, se eu fosse via transperitoneal, eu ia lesar a alça, ia ter uma série de dificuldades, ia demorar horas só. Então a gente fez uma abordagem retroperitoneal, caiu em cima do rim, mesmo sendo de parede anterior, a gente conseguiu nuclear rapidinho, não foi nem 1 hora e meia de cirurgia, o paciente ficou bem. Então assim, você tem que ter, se não vai de um jeito, vai de outro, tem que ter esse leque de opções. Esse cirurgia retroperitoneal é muito boa, muito boa. Quanto tempo leva desde a etapa da tomografia para preparar a imagem 3D? Então, assim, depende do grau de complexidade do caso, mas em média de 3 a 6 horas. Para um técnico fazer isso, entendeu? Para um técnico fazer isso, mais ou menos isso. Um radiologista experiente que já costuma fazer isso, obviamente. A gente está no início da nossa curva de aprendizado, a gente tem uns 15 casos. Cada vez mais isso fica mais rápido depois que tiver um volume, porque a princípio a gente está fazendo só nossos casos e de alguns colegas. O Alexandre vai mostrar que a gente já está criando uma ferramenta online, um sistema nosso para poder receber esses casos em diversos locais do país e do mundo. Só uma pergunta. Você já tem esse projeto mais ambicioso, né, no caso. Vocês têm a possibilidade de ter essa imagem 3D no campo operatório usando óculos, né? Uso de... Então é muito simples. Na verdade, esse no caso, iria facilitar bastante a cirurgia, né? Eu já, na cirurgia plástica hoje é uma realidade, né? O pessoal da Strasbourg usa, né? Não sei como é que está o nível, né? Foi mostrado nessa imagem, tem que ter a superposição da imagem no campo operatório. Isso é realidade aumentada. A realidade aumentada é muito mais... O que é realidade aumentada? Isso aqui, por enquanto, a gente está usando realidade virtual, reconstruções. Realidade aumentada é, na tela da minha cirurgia, eu jogar exatamente a imagem que eu tenho sobre a imagem da laparoscopia, sobre a imagem. Então, eu apertar um botão e jogar essa minha reconstrução em cima do rim, e na hora que eu mexo a câmera, aquela imagem vai mexer, etc., para manter. Na laparoscopia não dá para fazer. Até dá, mas é muito difícil isso, dá para fazer isso. Mas para cirurgia robótica, porque você sabe exatamente onde está a câmera, então, porque eu preciso de algoritmos que identificam a posição da câmera. Na hora que você dá um zoom, a imagem precisa aumentar, na hora que você dá um zoom alto, ela precisa reduzir, entendeu? Eu acho que isso é o futuro. Na cirurgia renal, o pessoal de Strasbourg entrou em contato comigo, eles estão querendo copiar a nossa ideia, pediu um vídeo, pediu tudo, eles estão tentando fazer o que a gente está fazendo. Strasbourg, para quem não sabe hoje, o maior centro de treinamento de cirurgia laparoscópica robótica chama-se ICAD, e a sede dele é na França, e que é pelo menos que fugiu o nome da cirurgia, o Marisco, na França, foi o primeiro que fez a cirurgia teletransmitida, né, que é a cirurgia de Lindenberg, e quem entrou em contato comigo foi o Pichot, né, Pierre Pichot, que é o chefe da urologia dos 3 centros, que é França, Japão e Barretos, aqui no Brasil. Mais alguma pergunta? Não, eu só queria parabenizar, porque eu acho que isso é brilhante. E nós, como piauienses, temos que ter orgulho disso aí. E aí, o que eu ia perguntar, talvez vai ser a próxima apresentação, o que a gente pode fazer para ajudar a divulgar? Porque eu acho que formidável isso aí, vocês estão de parabéns aí. Obrigado. Assim, a gente tem uma barreira ainda do Estado, né? Infelizmente, vocês conhecem que a gente não fala do Piauí, a gente está um pouco longe do centro. É preconceito, né? É preconceito. Mas aos poucos vai chamando a atenção realmente.
Segunda-feira agora teve um encontro 24 horas de cirurgia robótica no mundo para urologia. E 1 ano e meio depois é que eles pegaram, assim, tava um cara da Bélgica que pegou realmente a impressão renal 3D, no nosso modelo, tudo do mesmo jeito, e falou, olha, isso aqui é muito bom, tal, não citou o nosso nome. Na mesma hora eu fiz um Twitter, mandei, marquei ele e falei, ó, a gente foi o primeiro a apresentar na Europa, no Congresso Europeu, esse é o trabalho nosso, tal. 3 organizadores retweetaram, várias pessoas curtiram da organização do evento, porque realmente eles sabem que isso é nosso. A gente está falando, já levamos várias vezes o Congresso Europeu, já foi entre os melhores trabalhos do mundo no Congresso Mundial de Urologia, eu já dei aula disso aqui na Alemanha, na Inglaterra, em Buenos Aires. Então, assim, fora está chamando mais atenção do que aqui. Aqui, aos poucos, eu fui agora há 10 dias atrás para o Brasil. O pessoal, a maioria surpreso porque não conhecia, na verdade. Então, assim, ficaram muito encantados. A USP já convidou para a gente ir para o centro de treinamento deles, do CPEC lá em laparoscopia, para começar a implantar isso aqui. Trabalhos com adrenal, trabalhos com próstata, então várias coisas que está começando a aparecer e provavelmente vai dar certo. Está dando certo. Eu o prêmio Mérito Médico Piauiense na Academia Piauiense de Medicina. Ok. Prêmio Mérito Médico Piauiense. Nós temos